Igreja, vamos nos assentando, que vamos dar início ao nosso culto. A paz, igreja. Quero dar início a mais esse culto. Como eu sempre falo, é um privilégio, estarmos aqui mais um domingo. Eu sei que para todos é uma correria durante a semana, trabalhamos, temos que nos esforçar, mas no domingo é um privilégio estar aqui, tirando tempo para louvar a Deus, para estarmos congregando, estando em comunhão com os outros. Amém? Eu quero orar por você. Feche teus olhos. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui, reunidos como igreja, reunidos como família, fé e vida. Essa igreja que o Senhor tem abençoado, a qual fizemos parte. Deus, em nome de Jesus, que possamos, nesse domingo, sentir a Tua presença, que possamos aprender um pouco mais de Ti, com a Tua palavra, com o Teu ensino. Que o Senhor venha, através do Teu Espírito, falar aos nossos corações e às nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. Quero dar as boas-vindas aos visitantes, a quem tem vindo nessa igreja, que você possa se sentir à vontade aqui, que você venha realmente fazer parte dessa família também. Amém? Nós vamos ler Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 39. Vai estar aqui ao lado, no retro. Quem estiver sua Bíblia pode abrir. Romanos 8, 28 a 39. Diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos superará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?
Vamos agora, juntamente com nossos irmãos aqui, louvarmos e adorarmos a Deus. Boa noite a todos. Não reparem nessa voz. Deus vai abençoar. Convido você a se colocar de pé para juntos nós adorarmos a Ele. Esta é a hora da adoração. É o momento que você deve adorá-lo, como se fosse o último culto da sua vida. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro. Vem. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Respirar, tudo que tem vida cante ao Rei. As nuvens são a tua casa e a terra é o descanso dos teus pés. Tua voz tem o som de muitas águas, teu rosto brilha muito mais que a luz do sol.
Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida. Tudo que tem fôlego louve, tudo que tem vida cante, amém. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. Sim, mais do que os sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Adorar-te, Adorar-te com meu coração, com meu coração. Louvar-te, Sim, louvar-te com paixão, com toda a minha paixão. vou buscar-te, Vou buscar-te enquanto eu viver, enquanto eu viver. vou seguir-te, Vou seguir-te. tua vontade fazer, sim, eu vou fazer. Tu és Deus de toda a glória, te darei o meu amor, tu somente eu vou adorar. tu somente és digno do meu louvor. Eu me curvo, te exalto, meu rei, te exalto, meu rei. em teus braços, Em teus braços me entregarei, me entregarei. ao teu trono, Ao teu trono me achegarei, me achegarei. e para sempre, E pra sempre em ti confiarei, eu confiarei. Tu és Deus de toda a glória, te darei o meu amor. Tu somente eu vou adorar. Tu somente és digno do meu louvor. Tu és Deus de toda a glória, te darei. Tu somente eu vou adorar. Tu somente és digno do meu louvor.
exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém, aleluia. Ele é exaltado, né? Glória a Deus por podermos celebrar isso. Os irmãos podem se assentar? Você põe ali. Que alegria podermos cultuar ao nosso Deus. Queremos saudar novamente a todos os nossos irmãos que nos visitam. Como nosso irmão Evandro disse no começo do culto, para nós é uma alegria imensa poder receber cada um de vocês. Amém? Antes de nós meditarmos na palavra, eu quero fazer uma indicação de um livro que está na nossa biblioteca. O título do livro é Jesus, o Filho de Deus, escrito por D.A. Carson, uma das maiores autoridades que nós temos hoje em Novo Testamento. Então está disponível ali na nossa biblioteca. O irmão que desejar pegar emprestado para fazer a leitura, pode falar depois comigo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, pedir a Ele o direcionamento por esse tempo de pregação. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, onde parte da Tua igreja se reúne neste momento. Queremos glorificar e exaltar o Teu nome. Fizemos isso através dos louvores e agora queremos fazer por meio da pregação da Tua palavra. Por isso nós pedimos
Que o Seu Espírito abra o nosso coração e entendimento, para compreendermos aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. É tudo o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos fazendo uma série de exposições no livro de Eclesiastes. E essa é a 9ª mensagem neste livro. E o título dessa série é A Vida Debaixo do Sol. Exposições em Eclesiastes. Se os irmãos desejarem acompanhar o restante da série, se encontra em nosso canal no YouTube, Igreja Missionária Luterana Fé e Vida. Amém? Um tempo atrás, depois de eu tanto convidar, um casal de amigos veio até a nossa igreja. E após o culto, nós estávamos conversando. E ele decidiu comentar sobre o culto. E ele me disse o seguinte: o culto da igreja de vocês é muito diferente. Eu perguntei por que ele me dizia aquilo. E ele disse: olha, as músicas são diferentes. Elas não exaltam o homem. E a pregação parece mais um estudo do texto. Eu concordei com ele. De fato, o nosso culto é diferente. Pois em nosso culto nós não esperamos do culto o que esperamos de um cinema. Nós não nos portamos do culto como nós nos portamos em um show. Nós não queremos ouvir no culto aquilo que nós já ouvimos lá fora de segunda a sábado. Entenda. É por isso, então, que o nosso culto é realmente diferente. O nosso culto não é... Obrigado, Alissa. O nosso culto não é diferente porque nós não gostamos do que se encontra no mundo. Entretenimento, lazer, diversão. Nosso culto é diferente porque ele nos coloca face a face com Deus, que é santo e que está gloriosamente exaltado acima de tudo o que Ele criou. É por isso que o culto é diferente. A nossa preocupação não é com as novidades do mundo gospel, com a cor da parede ou com as luzes da igreja. A nossa preocupação é: Deus tem se agradado com o culto que estamos prestando a Ele? Por que eu falo isso? Porque às vezes pensamos que o culto a Deus pode ser feito de qualquer maneira, pode ser feito de qualquer jeito. Mas imagine se você recebesse uma intimação judicial, para você prestar um depoimento perante uma autoridade. Como você reagiria? Se temos tamanho cuidado ao nos apresentarmos perante um representante judicial humano, será que deveríamos ter menos cuidado ao nos apresentarmos perante o Supremo Juiz de toda a terra? Como devemos nos apresentar diante do grande Deus? Como é o culto que Deus se agrada? É sobre isso que meditaremos em Eclesiastes capítulo 5. Convido a abrir a sua Bíblia, permanecer com ela aberta. Nós veremos hoje dos versículos 1 até o versículo de número 7. Também estará projetado aqui à minha direita. Eclesiastes capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo de número 7. A versão que eu estou utilizando é a versão NVI. Os irmãos que têm no aplicativo. Os irmãos encontraram? Sim, está escrito: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício, sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus, e você está na terra. Por isso, fale pouco.
Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano, porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Antes de chegarmos no capítulo 5, nós vimos a reflexão que Salomão faz em nos mostrar diversas cenas da vida solitária do homem neste mundo caído. Eclesiastes nos apresentou retratos de como é a vida debaixo do sol, cenas da vida de como ela é longe de Deus e sem Deus. No entanto, se você reparou no texto que lemos, nós estamos, quem sabe, diante de uma das sessões mais importantes do livro. Por quê? Porque essa seção do livro é onde a pessoa de Deus é citada mais vezes no menor número de versículos. São 7 referências a Deus nesses 7 versículos que nós acabamos de ler. Coisa que nós pouco vimos antes no livro de Eclesiastes. E essa sequência é muito interessante. Pois depois de Salomão falar da solidão do homem e da sua necessidade de comunhão, logo em seguida ele apresenta Deus, a nossa companhia suprema, aquele de quem nós mais precisamos neste mundo caído. Até aqui, o livro de Eclesiastes já nos falou muitas coisas importantes sobre Deus. Se vocês lembram, no final do capítulo 2, Salomão apresenta Deus como aquele que é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento e de toda felicidade. No capítulo 3, Deus é descrito como o soberano sobre toda a terra, aquele que rege todas as estações do mundo e cada circunstância da nossa vida, aquele que determina o tempo de cada coisa em cada momento da nossa vida. Já no final do capítulo 3, Deus é descrito como o supremo juiz de toda a terra, aquele que julgará toda impiedade e injustiça. Agora, no capítulo 5, Deus é aquele que está nos céus. Deus é aquele que reina soberanamente nos céus, aquele que tudo ouve, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe. Portanto, antes de considerarmos como é o culto que Deus se agrada, nós precisamos lembrar a quem estamos cultuando. É claro que sabemos a quem prestamos culto, mas por vezes muitos têm uma ideia errada de quem Deus é. E acredite, até mesmo dentro das igrejas. Observe como as pessoas falam a respeito de Deus hoje em dia, e até mesmo como elas falam em um culto público. E você verá que a fala e a postura dessas pessoas, o que dizem a respeito do que elas acreditam sobre Deus. Se prestarmos atenção no que é pregado em muitos púlpitos em nosso país, e o que os crentes cantam sobre Deus, nós veremos uma diferença gritante entre o Deus em que essas pessoas cultuam e o Deus que é revelado nas Escrituras. Veremos diferentes ideias de que Deus é esse que é cultuado. Às vezes, ele se parece apenas com um terapeuta, em que falamos apenas dos nossos sentimentos.
Parece às vezes que estão falando com um médico, onde falamos apenas das nossas dores. Em outras vezes, esse Deus parece um gerente de banco, onde as pessoas só falam acerca das suas finanças. Com isso, eu não estou dizendo que você não possa falar sobre os seus sentimentos. Eu não estou dizendo que você não pode falar a Deus sobre as suas dores. Eu não estou dizendo que você não pode falar a Deus sobre as suas finanças. O que acontece é que as pessoas pensam que Deus é somente isso. O Deus que muitas pessoas creem se parece mais com um gênio da lâmpada. Que se você saber invocar Ele corretamente, se você saber manipular Ele da maneira certa, então Ele realizará todos os seus sonhos e desejos. O grande problema com tudo isso é que este não é o Deus revelado nas Escrituras Sagradas. E certamente não é o Deus revelado aqui nesse texto que lemos em Eclesiastes. Porque esse Deus que nós lemos, acabamos de fazer a leitura, é o Deus soberano e santo. É o Deus que não pode ser manipulado. Ele é justo e poderoso, inclusive para julgar toda a falsa adoração e reverência praticada contra o seu nome. Portanto, se queremos cultuar a Deus como Ele deseja ser cultuado, adorá-lo como Ele deseja ser adorado, então nós precisamos recorrer à sua palavra, para vermos como Ele deseja ser adorado, para vermos como Ele deseja que prestemos culto a Ele. O interessante é que após falar da brevidade das coisas, dos muitos locais e coisas que Salomão procurou encontrar o real sentido da vida, a real felicidade, após constatar que tudo era rebel, que tudo era vapor, que tudo se dissolvia como fumaça, agora Salomão nos lembra de algo que é concreto, nos lembra de algo que é duradouro, de algo que não se dissolve como a fumaça. E o que é? O culto, a adoração a Deus. O que fica em evidência, à luz desse texto, é que o culto do povo de Deus deve ser caracterizado por reverência e temor. É assim que começa o texto e termina o versículo 7 da nossa meditação de hoje. Ou seja, se você captar apenas uma única coisa nessa noite, que você lembre dessa grande mensagem do texto, que o culto a Deus deve ser caracterizado por reverência e temor. Essa é a grande mensagem. É isso que Deus exige e merece de nós quando estamos reunidos para cultuá-lo. Você está com a sua Bíblia aberta? Salomão inicia o texto fazendo uma abordagem direta e individual. Isso merece um destaque, porque ele está falando com quem vai ao culto. Veja comigo o início do versículo 1. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Preste atenção, ele não disse, se você for um dia. Ele disse, quando você for. É que para Salomão, assim como toda a Bíblia, o povo de Deus é aquele que vai ao culto com o povo de Deus. No contexto de Eclesiastes, Salomão tem em mente o templo de Jerusalém, que ele mesmo construiu em obediência às instruções de seu pai Davi. E nos dias de Salomão, as pessoas de todo Israel peregrinavam para aquele lugar, porque o templo era o local de encontro entre Deus e o seu povo. E no templo eram realizados os sacrifícios, pois Deus havia instituído um sistema sacrificial, a fim de lembrar constantemente o povo que havia uma enorme distância entre o homem e Deus. Mas os sacrifícios eram também uma sombra
que apontavam para o sacrifício único e perfeito de Cristo. Devemos lembrar que existia todo um sistema em que os sacerdotes deveriam realizar os cultos. Ou seja, eram regras específicas dadas pelo próprio Deus. Se você ler o livro de Levítico, você verá claramente isso. Em toda a Escritura, Deus mostra claramente a maneira como deseja ser adorado. E Ele não permite que ofereçamos a Ele uma falsa adoração, uma adoração centrada em homens, uma adoração centrada no ego humano, uma adoração de qualquer jeito, uma adoração fraca, onde cada um adora da sua maneira. Pois se o culto fosse feito para cada um adorar do seu jeito, Deus não teria rejeitado o culto oferecido por Caim, e muito menos teria se irado com o fogo estranho produzido por Nadab e Abiú. Sabe o que é isso? Deus leva o culto a sério. É claro que nós não precisamos fazer peregrinação a Jerusalém a fim de adorar a Deus de verdade. No contexto da nova aliança, o nosso culto é diferente, mas não é menos sério, não é menos importante. Agora o nosso culto não é geograficamente centrado em Jerusalém. Vocês lembram do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Ela faz uma pergunta sobre qual era o lugar certo para adorar. Será que é em Jerusalém ou então no monte? Jesus diz que a adoração já não é mais centralizada em Jerusalém. O culto não está mais limitado a um espaço físico. O que acontece? O que acontecia no templo foi espalhado por toda a terra, para adoradores de todas as tribos, línguas e nações. Você se vê incluso nisso? É porque Cristo se entregou por nós. Podemos nos aproximar agora diante de Deus, em qualquer lugar do planeta para adorar. É isso que o povo de Deus faz aqui, é isso que o povo de Deus faz agora simultaneamente nessa cidade, faz nesse estado e nessa nação. Em toda a terra, o verdadeiro culto pode ser prestado. Por mais que o local de culto tenha mudado, como eu disse, o culto não deixou de ser importante. O culto não deixou de ser algo sério para Deus. Por isso a ordem é: quando você for à casa de Deus, seja reverente. Pode ser que você tenha uma outra versão, está um pouquinho diferente. Talvez ela diga assim: quando você for ao santuário de Deus, guarda o teu pé. É uma metáfora bíblica que nos lembra que há um jeito certo e um jeito errado de se fazer as coisas. Nesse caso, há um culto aceitável e há um culto desprezível. É isso que vemos. Deus não aceita qualquer culto como às vezes pensamos. Outros talvez olham para o culto e dizem: não, isso é desnecessário. Ir à igreja não precisa. Para quê? Esse tipo de pensamento tem sido muito comum em nossos dias. Alguns dizem: eu sou a igreja. E outra: todos os dias são santos. Para quê que eu preciso estar indo nos domingos para a igreja? A verdade é que não existe igreja sozinho. A verdade é que não existe cristão solitário. É claro também que todos os dias são santos, que a nossa vida deve ser um culto perante a Deus, claro. Entretanto, Deus pede ao seu povo um dia da semana para se reunirem para adoração coletiva. Anteriormente era o sábado. No último dia da semana, o culto fechava a semana.
Agora, com a obra de Cristo, o dia da adoração passou a ser o domingo. Antes nós vivíamos com a expectativa do descanso que viria. Agora, à luz da obra de Cristo, a sua morte e ressurreição, nós vivemos com a lembrança do descanso que já nos foi dado, da obra perfeita de Cristo. A adoração coletiva é algo sério. Então, como demonstramos essa reverência e temor na prática? Basicamente, Salomão vai nos oferecer 3 formas. A primeira instrução de Salomão é: venha ao culto para ouvir a palavra do seu Deus. Versículo 1. Quando você for ao culto, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Vamos tomar uma aguinha? No contexto de Salomão, o templo não era apenas o lugar para oferecer sacrifícios, mas era também o lugar onde as pessoas ouviam a leitura da lei de Deus. Acontece que o povo tinha a tendência de simplesmente oferecer as suas ofertas e sacrifícios de uma maneira impensada. Eles iam com motivações erradas, sem dar ouvidos ao que Deus dizia em sua palavra. É por isso que Salomão conclui de forma inspirada pelo Espírito, que quem se aproximava do templo para ouvir, e consequentemente para obedecer ao que ouvisse da palavra de Deus, era melhor do que os tolos que apenas vinham para sacrificar com frieza no coração. O que fica claro aqui é que o culto que Deus se agrada é o culto que o povo de Deus se reúne para ouvir a palavra de Deus. Esse é um culto reverente. Esse é o culto que Deus aceita. Como eu disse, as circunstâncias do nosso louvor a Deus não são iguais às da época de Salomão e do povo de Israel. Nós não estamos mais condicionados a ir a Jerusalém prestar culto. E também nem a fazer sacrifícios como eram feitos. Pois Jesus Cristo ofereceu-se de uma vez por todas como sacrifício único e definitivo em favor dos nossos pecados, nos reconciliando com Deus por meio do seu sangue. Entretanto, quando nos reunimos semanalmente como igreja na presença de Deus e em nome de Cristo, para oferecer os nossos sacrifícios de louvor, esse é o sacrifício que oferecemos. Sacrifício de louvor, em gratidão pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ainda assim, o que fazemos em primeiro lugar é ouvir a palavra de Deus. A palavra lida, anunciada, a palavra aplicada em nossas vidas, para que vivamos de modo santo, de modo reverente e temente a Deus. Esse é o jeito certo. Nós devemos lembrar também que é o culto que Deus rejeita, o culto dos tolos. Eles não iam para ouvir a voz do Senhor, e acreditavam que por estarem sacrificando no templo, então Deus era obrigado a atendê-los. A instrução de Salomão é: não seja como o tolo que acha que pode comprar a Deus. Assim como nos dias de Salomão, a realidade de muitos cristãos é assim. Muitos não estão interessados em conhecer a Deus. Estão mais preocupados com as bênçãos de Deus. Não querem conhecer os seus atributos. Não querem saber sobre a sua glória, sobre a sua santidade. Muitos não temem mais na presença do Todo-Poderoso e tentam barganhar com Ele, tentam manipulá-lo. Mas, meu querido irmão,
Deus não pode ser manipulado ou comprado. Então, quando viermos ao culto, venhamos para contemplá-lo, venhamos para adorá-lo, venhamos para nos maravilhar com quem Ele é. Venha para ouvir a voz do seu Deus. Você lembra? É pela palavra de Deus que Ele trouxe à existência todas as coisas. É pela palavra de Deus que Ele trouxe vida a um vale de ossos secos. E é pela palavra, diz Paulo, escrevendo aos Romanos, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É por isso que nós não vamos trocar a pregação por contação de histórias, por palestras motivacionais ou conselhos brilhantes dos homens. Coisas assim até podem entreter, podem animar, podem nos encorajar momentaneamente. Contudo, jamais alcançarão o grande desejo, o grande anseio da nossa alma. Nosso coração, se ouvirmos essas coisas que entretêm, essas coisas, essa contação de histórias, o nosso coração permanecerá inquieto. Como diz Agostinho, meu coração está inquieto, sabe por quê? Até não repousar, até não descansar naquele que é a fonte de todo prazer e beleza, naquele que realmente nos supre em toda necessidade. Por isso precisamos ouvir a voz de Deus. É por isso que precisamos valorizar esse encontro. Há muitas coisas na vida que são importantíssimas, mas acredite, nada é mais importante do que você ouvir a voz do seu Deus. Portanto, concentre-se nela. Segunda recomendação que Salomão nos dá de como deve ser o nosso culto, de como deve ser o culto, nós encontramos nos versículos 2 e 3, que diz assim: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Segunda recomendação: fale com respeito. Salomão está dizendo: não venham ao culto somente para ouvir. Venham ao culto também para falar com Deus. No culto nós somos chamados a falar, não é assim? Falamos em oração, nas confissões, cantamos. Salomão nos lembra a não sermos descuidados com isso. Não pode ser de qualquer forma. Na parte B do versículo 2, Salomão responde o porquê disso. Ele diz: porque Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. A questão que Salomão levanta não é tanto o número de palavras que empregamos no culto. A questão é o respeito, a reverência por trás de cada uma delas. O que Salomão está mostrando é que os pagãos eram aqueles que tinham a ideia de que se você muito falasse, então as divindades teriam que se inclinar para eles e atender os seus desejos. Mas o que aprendemos com Salomão, e o que aprendemos com Jesus no Sermão do Monte, é aquilo que o próprio Jesus diz: e quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Acreditar que no muito falar Deus é obrigado a se mover em nosso favor, tem um nome, e o nome é paganismo. Essa é a verdade. Nós não adoramos a Deus aqui aos domingos,
para conquistar a Deus. Nós o adoramos, porque Ele já nos conquistou para si em Cristo Jesus. Então, enquanto ouvimos a Ele e falamos em adoração e reverência, Ele cuida das nossas necessidades. Não é pelo muito falar, mas é porque Ele é um Pai amoroso, que cuida dos seus filhos, e sabe exatamente o que necessitamos, antes mesmo de pedirmos. No versículo 3, Salomão faz um alerta sobre o risco de muito falar. Ele diz: das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. O que o sábio está dizendo é que assim como muito trabalho leva a sonhos estranhos, falar muito vai fazê-lo falar bobagem. Ou seja, ao nos reunirmos para cultuar, não podemos esquecer da grande máxima de que Deus leva o culto a sério. O que estamos vendo é, diante do culto a Deus, nós precisamos aquietar a mente, precisamos ouvir a voz de Deus e falar com reverência. Acontece que, às vezes, e precisamos ser sinceros aqui, nós estamos prestando um culto com o coração longe, com a mente distante, e perdemos as oportunidades que temos de nos aproximar e participar de algo que vai durar para sempre. Não se esqueça, a adoração, o que nós estamos reunidos para fazer aqui, é algo que durará para sempre. Sabe o que é isso? O meu e o seu time com o qual nós nos preocupamos tanto durante o culto não vai durar. O trabalho que você deseja e os bens que você fica sonhando durante o culto, tudo isso é fumaça na linguagem de Eclesiastes, não permanece para sempre. A adoração a Deus, porém, vai atravessar essa era e se estenderá pela eternidade. O que temos aqui é uma antecipação daquilo que desfrutaremos eternamente com o nosso Salvador. Terceiro, por fim, o sábio nos traz a terceira maneira de como é o culto que Deus se agrada. Versículos 4 ao versículo 7. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos, absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. A terceira orientação de Salomão em relação ao culto é: venha ao culto para cumprir o que prometeu. Salomão fala de voto. Mas o que é um voto? Basicamente, o voto é uma promessa que nós fazemos a Deus. Há diversos votos, e muitos deles ocorrem em ocasião de culto. É profissão de fé, batismo, recepção de novos membros e casamento. Mas pode-se pensar em votos pessoais, desde que não seja barganha. Nós vemos claramente isso nas Escrituras. Nós temos o voto de Ana, bastante conhecido, mas nós temos também o voto insensato de Jefté, lá em Juízes. Portanto, a instrução de Salomão é muito clara. Se você fizer um voto a Deus, se você fizer uma promessa a Deus,
cumpra. Mas diz Salomão que é melhor não fazer do que fazer o voto e não cumprir. Meus irmãos, que você não esqueça dos votos que você fez. Eu posso dizer que por mais difícil que às vezes pareça ser o ministério pastoral, eu lembro que jurei ao Senhor, ao Evangelho e à Igreja de Cristo, lealdade. Eu sei a quem prometi que seria fiel. É por isso que levamos tão a sério a pregação e o ensino das Escrituras. Porque não foi a qualquer um que prometemos fidelidade. Maridos e esposas, vocês juraram fidelidade um ao outro, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, tendo muito ou tendo pouco. Cumpram seus votos matrimoniais. Aos pais, vocês prometeram perante a igreja criar os seus filhos no temor do Senhor, ensinando-lhes a palavra de Deus, orando com eles e por eles, e levando-os regularmente à igreja. Cumpra os seus votos. Os que foram batizados mediante a profissão pública de fé, honrem seus votos de lealdade e submissão ao Evangelho, para viverem como discípulos de Jesus Cristo neste mundo. Nós não somos obrigados a fazer as promessas que fizemos, mas se fizemos, precisamos cumprir. Porque diz o texto que o não cumprimento irrita a Deus. Mas tem um porém. Todos nós mais prometemos do que cumprimos. Não é assim? Lembrem-se dos nossos pais no Éden. Eles quebraram um voto e por isso foram expulsos do jardim. E neles, eu e você somos quebradores de voto. E por isso nascemos separados da glória de Deus. E agora não há como remendar a aliança. Por mais que o Senhor nos desse 1000 chances, nós não seríamos capazes de cumprir os votos que precisamos cumprir. Essa é a minha e a sua realidade. Sabe o que é isso? Quando você quebra um voto, quando você quebra uma aliança, o que acontece? Talvez você se desespere por causa disso. E deveria. Porque há um abismo entre Deus e o homem. E que essa aliança não pode ser restaurada por você. Você não pode se chegar novamente até Deus pelos seus meios, pelos seus méritos, pelas suas obras, porque você é autossuficiente, você não pode. Essa é a má notícia. Mas aí que entra a maravilha do Evangelho. Pois a nossa esperança é que Cristo cumpriu todos os seus votos para a nossa salvação. Ele não falhou nenhum. Cristo, o único homem que foi perfeito em tudo. É somente por meio dele e do seu sangue que nós agora podemos nos apresentar a Deus em um culto de louvor, sem medo de sermos condenados e destruídos. É por isso que o culto precisa ser realizado com reverência e temor. Como? Ouvindo a palavra de Deus, falando com reverência e cumprindo o que prometemos.
Você gosta de ir ao culto? Amém? Ir ao culto é algo que lhe traz prazer ou é uma obrigação? Seja sincero. Toda semana, Deus lhe oferece esse presente, que é podermos cultuá-lo. E por vezes nós não temos ideia do tamanho desse presente. Cultuá-lo não é algo que se dissolve como fumaça, como normalmente as coisas são. Ao olharmos para este mundo, nós veremos que as coisas estão se desfazendo diante dos nossos olhos. E nós muitas vezes tentamos agarrar essas coisas criadas como se elas fossem durar para sempre. Mas a realidade de Eclesiastes é que logo elas se vão. Lembram a grande frase de Eclesiastes? Tudo é vaidade. Não é que tudo é ruim, não é que tudo é pecado, não é isso. É que todas as coisas se vão. Eu e você também um dia iremos. Outra vez eu cito o pastor Emílio Garófalo, em que ele diz: um dia, eu e você seremos apenas uma recordação fotográfica. Um dia o nosso nome será dito pela última vez. Talvez por um bisneto curioso em saber quem somos. Sabe o que é isso? Que todas as coisas deste mundo um dia passarão. Todas as coisas que tentamos encontrar sentido e significado nessa vida não poderão suprir totalmente o seu coração. Somente o Salvador cumpre o que promete. Não tente se agarrar em coisas passageiras. Se agarre nele. Desfrute do que Deus tem preparado. É a bondade dele. Nos dá semanalmente essa oportunidade de desfrutarmos daquilo que durará para sempre. Por isso, ao vir, dedique um tempo em oração e leitura da Bíblia antes de ir ao culto. Peça a Deus para preparar o seu coração e a sua mente. Ao entrar na casa de Deus, faça isso com reverência, reconhecendo a santidade de Deus e a importância do momento de adoração. Ouça atentamente a palavra. Seja sincero em suas orações e louvor, evitando repetições mecânicas, motivações erradas. Fale com Deus, como um pai amoroso, mas com reverência. Viva diariamente com a consciência de que Deus está presente em todas as áreas da sua vida. Que a sua reverência a Deus seja refletida não somente no culto que prestamos dominicalmente, mas que a sua reverência e temor sejam manifestas diariamente nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus estudos. Agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Vamos orar? Senhor, ouvimos a instrução da Tua palavra e nós observamos o quanto o Senhor leva o culto a sério e que não pode ser realizado de qualquer maneira. O Senhor instituiu maneiras de como deseja ser cultuado. E por isso nós te pedimos, Pai, que sempre queremos prestar um culto com reverência e temor, porque nós sabemos a quem estamos prestando culto, que é o grande Deus que está nos céus, o Deus soberano, absoluto sobre tudo e sobre todos.
Por isso nos faz temer e tremer diante da Tua presença, pois Tu és um Deus santo, poderoso. Que possamos nos achegar até Ti, para ouvir da Sua palavra. A Sua palavra que é inspirada, que é inerrante. Sua palavra que é como uma espada, que nos fere muitas vezes, mas também sara. Que possamos falar pouco com reverência, não como faziam os pagãos, mas falarmos como filhos, reconhecendo e sabendo que o Senhor sabe exatamente daquilo que precisamos. Que possamos, Pai, cumprir aquilo que prometemos. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a termos mais um momento especial do nosso culto, que é o momento das ofertas. E nós podemos também adorá-lo a Deus por meio das ofertas. E as ofertas de hoje serão aos nossos missionários que estão na Espanha. Por isso, nós pedimos aos irmãos, pela sua generosidade. Devemos lembrar que uma das marcas dos discípulos de Jesus é também ser generoso. Então, nesse momento você tem a oportunidade de trazer a sua oferta aqui na frente, mas também se você deseja fazê-lo por meio de Pix, está um QR Code aí na sua frente. Assim também é uma maneira de louvarmos a Deus e fazermos com que o reino avance. Sabemos o quão secularizado é a Europa, e lá estão missionários, empenhados em levar o Evangelho para que avance o Evangelho nesse continente pós-cristão. E nós somos e queremos fazer ainda mais parte disso. Então, fique de pé, enquanto cantamos, louvamos ao Senhor, com essa canção, cantando o quanto Ele é exaltado. Você pode também abençoá-los com as suas ofertas. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém, meus irmãos? Maravilha. Peço
Os irmãos sentem mais um minutinho. A gente tem alguns avisos para dar aos irmãos, mas nessa noite eu vou ficar com poucos avisos. Eu quero chamar uma turma aqui. Quero chamar Gilmar e a Rose, Júlio e a Thaís e o Victor. Eles vão entender o porquê dos avisos. Júlio e Thaís. Quer ir passando os outros? Está aqui. Esse eu dou aviso. Temos pequenos grupos, né, um tempo muito legal de comunhão e estudo da Palavra de Deus. São nas terças e sábados, a cada 15 dias. Então, se os irmãos desejarem, né, conhecer um pequeno grupo, fazer parte, pode falar comigo. Na terça-feira nós estamos estudando um livro chamado Hábitos Espirituais, né, desfrutando da graça diária, uma coisa assim. Eu não lembro o subtítulo, mas é maravilhoso o livro. E no grupo de sábado nós estamos estudando sobre evangelização e apologética. Tem sido muito bom, né? Ano passado nós estudamos as bases da fé cristã em um grupo, e em outro nós estudamos a carta de Paulo aos Efésios. Então tem sido um tempo maravilhoso. Nós convidamos os irmãos, a todos que desejam participar. Esse não sou eu? O Victor. Tudo bom? Estão ouvindo, né? Tem que ligar hoje. Acho que eu pego outro aqui. E agora? Agora sim. Queria avisar vocês, a gente está tem um grupo de jovens que está começando ainda, né? É pequeno. A gente tem a educação cristã, que são os nossos jovens, né? Os nossos adolescentes. E a gente quer convidar, na verdade, convidar todos, né? A gente quer fazer um culto no dia 22, com a presença dos jovens, mas com a presença da igreja. Quem puder colaborar. Qual que é o nosso intuito? A gente percebe que a nossa igreja é uma comunidade, isso é muito bom. A gente gosta de estar junto, conversar, participar, fazer as nossas coisas, né? E isso é uma coisa que praticamente, em muito tempo, acaba deixando nossos jovens, não, eu posso dizer, fora da igreja, mas não participarem como a maioria da igreja é. Os nossos jovens muitas vezes não vão na igreja, ou às vezes não gostam de vir ao culto, ou muitas vezes não tem aquele prazer da comunidade que os adultos têm. Isso é uma realidade, é uma dificuldade de a gente trazer eles para dentro. Então, assim, como eu pensei em nós fazer um culto, não só para os jovens, mas para que toda a comunidade, os pais tragam os filhos, participem, para que eles também desejem fazer parte da comunidade, né? Então, assim, a nossa ideia é para o dia 22, e a gente vai fazer mais cultos aqui, né? Vamos organizar com mais calma, mas a princípio que quem tiver filhos jovens, venham junto, tragam. Se eles não quiserem vir, ninguém é obrigado a vir na igreja, mas seria legal que todo mundo participasse, né? Então, assim, a nossa ideia é trazer os jovens para a comunidade, né? Tá bom? Amém. Obrigado, Victor. Vou trazer o meu jovenzinho de 2 anos. Júlio e Thaís? Eu disse que eu não ia dar avisos hoje, né, gente? Boa noite, gente. A gente quer fazer um convite para toda a igreja. A partir do dia 5 de agosto, a gente vai estar começando uma escola que se chama Envia. Essa sigla significa Escola Noturna Vida Abundante. E como é que é possível essa vida abundante? Quando nós entendemos que nós temos que priorizar o nosso relacionamento com Deus. E a gente só se relaciona com quem a gente conhece, né? Então, o intuito dessa escola é que a gente possa conhecer mais o Senhor, mais o seu caráter e de como nós podemos fazer Ele conhecido diante da sociedade que a gente vive. Nós sabemos que nós temos pessoas que, às vezes, têm uma nação que queima no seu coração, mas também nós temos pessoas que o amor de Deus queima no seu coração e Ele quer alcançar o seu colega de trabalho, o seu colega da faculdade, o seu vizinho, algum parente, né? Então, nessa escola, enquanto você conhece o Senhor, a gente também vai ajudando vocês a fazer o Senhor conhecido no seu dia a dia.
Então, uma escola de 3 meses, com tempo teórico, que a gente chama, 2 aulas por semana, segundas e quartas, a partir das 19h30, e a gente vai ter um tempinho de prático, que a gente não sabia que tem o evento da igreja no 20 de setembro, então a gente vai ver se a gente consegue mudar essa data para a gente poder estar nos 2 momentos, tá? Mas o nosso contato está ali, a gente pode colocar essa mídia no grupo da igreja e vocês podem entrar em contato para saber mais detalhes. E ela vai ser ali na base missionária que a gente faz parte, a Jocum, que é ali onde é o Lar Emiliano Lopes. Achei que a maioria das pessoas conhecem, mas a gente também pode dar mais informações. Mas fica o convite, quem já sentiu o calorzinho aí no coração de conhecer mais de Deus, entre em contato com a gente. Amém, gente. É bênção, gente. Nós já, uns anos atrás, realizamos algumas turmas de envia, juntamente com esse meu irmão chileno, Julio. Foi bênção, é muito bom mesmo, gente. Amém? Vamos. Opa, estou apanhando aqui um pouquinho para. Reunião de presbitério, dia 20/6, na outra semana ainda, mas a gente avisa, né, no próximo domingo também. Com vocês. Oba! Boa noite a todos. A gente se reúne para orar, a gente se reúne para celebrar também, e a gente se reúne agora para fazer um convite muito especial a todos os casais de namorado, para na sexta-feira. Eu não sei, alguns tinham se inscrito e era para sair no sábado, o nosso jantar de namorados aqui. Mas por um problema com o pessoal que vai fazer, porque nós contratamos uma empresa para fazer, tivemos que antecipar para sexta-feira, tá? Então, os eternos namorados aí, aproveitem, vai ser uma noite diferente, e a gente quer realmente fazer aqui com a comunidade um encontro especial para os namorados. Nós temos que cumprir algumas tabelas para estar lá, né? Como vai ser sexta-feira, quinta-feira, nós temos que dar a quantidade de pessoas que vão participar. Então, até quarta à noite, nós precisamos que os casais que participem nos informem. Aqui para a Roselio, para o pastor, que daí passa para a gente na quinta-feira, que eles vêm aqui para nos auxiliar a montar o local, o ambiente, tá? Então, a gente precisa. Outra coisa, como é contratado, nós vamos informar a quantidade de casais. Então, uma vez que se informou a quantidade de casais, é preciso que se acerte esse pagamento. São só R$100, né, incluído o refrigerante, tudo, e um jantar muito especial. Vai surpreender. Né? Então, está todo mundo convidado, e os casais, né? Quem ainda é solteiro, dá para ainda arrumar uma namorada, né? Não sei se a Rose tem mais alguma coisa. Não, na realidade, assim, na sexta-feira, a partir das 19h30, tá? Então, uma coisa que eu gostaria de pedir, como isso não é algo da igreja, e sim particular, quem puder pagar em dinheiro, eu agradeço. E, em último caso, se não tiver como, aí fala comigo para não ir esse dinheiro para a comunidade, tá? E a gente realmente quer, assim, que o pessoal participe, que um jantar aí fora sai muito mais caro do que isso. Então, em vez de sair na quarta-feira com a namorada, deixe para sexta-feira e venha comemorar com nós aqui, tá? A gente está preparando uma noite bem diferenciada, né? Espero que quem venha goste. E estamos abertos, qualquer coisa fala com a Adri, com a Bianca, comigo, com o Gilmar, tá? Para nós poder organizar bem certinho. Obrigada. Amém, gente. Vai ser bênção. E aos solteiros... aos solteiros... Confirmar até quinta? Vai ser aqui na igreja. Vai ser aqui na igreja. E aos solteiros eu tenho uma palavra bíblica para vocês. Esperar com paciência no Senhor.
Irmãos, eram esses os avisos. Está ali também, nós temos nossos compromissos mensais, né, como igreja. Nós pedimos a contribuição dos irmãos, dízimos e ofertas, para nós podermos avançar como igreja nessa cidade, mas também nos locais onde nós temos missionários. E para isso, nós precisamos sim da sua ajuda. Amém? Nossos avisos eram esses. Vamos orar mais uma vez para nos despedirmos desse culto. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor tem falado conosco. Obrigado pelos louvores em que nós podemos entoar a Ti, engrandecer o Teu nome, dizer o quanto o Senhor é exaltado, o quanto o Senhor é soberano, proclamar e dizer que o Senhor é Rei, que reina sobre tudo e sobre todos. Muito obrigado. E agora, Pai, nós estamos sendo enviados ao campo missionário. Por isso nós Te pedimos, nessa semana que se inicia, que nós possamos desfrutar da Tua bondade, da Tua graça, do Teu cuidado, das Tuas misericórdias, e que possamos ser sal e luz neste mundo, que possamos exalar o bom perfume de Cristo. Por isso, que possamos anunciar com temor, com verdade a Tua palavra. Abençoa, Pai, os relacionamentos, abençoa os trabalhos, abençoa as amizades, abençoa os estudos, Pai. Que possamos ver o Seu cuidado sobre nós em todos os momentos dessa semana. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês nessa semana que se inicia. Próximo domingo, antes, na verdade, dia 14, nos vemos aqui e também, se Deus permitir, no próximo domingo estaremos juntos novamente, reunidos para louvar ao Senhor. Não saia sem dar um abraço no seu irmão e desejar a ele uma abençoada semana.